E aí, turma, beleza? Aqui é o professor Márcio. Vou gravar uma aula pro meu amigo aí, Gustavo Bocato, que ele vai fazer uma provinha bem doidinha de matemática, então vamos lá. Conforme a gente já tinha estudado, medidas de comprimento, medidas de área, medidas de volume, é tudo a mesma base. Então, se vocês pegarem a mesma base, que é essa que eu vou falar agora, com certeza vocês vão se dar muito bem nessa prova. Então, qual é a base? É você gravar essa ordem, o quilômetro, que é o simbolizado pela letra km, no caso, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O quilômetro é 1000 vezes o metro, o hectômetro é 100 vezes o metro, o decâmetro é 10 vezes o metro. O decímetro, por sua vez, já é o metro dividido em 10 partes, o centímetro é a centésima parte do metro e o milímetro é a milésima parte do metro. Então vamos começar. Complete a tabela fazendo as transformações. 3 km em metros. O segredo é vocês fazerem o seguinte. Eu saio daqui do quilômetro e quero chegar no metro. Então eu conto só as casas. 1, 2, 3 casas. Então, nesse caso aqui é só acrescentar 3 zeros. Então, tá feito aí. 3 km em metros é a mesma coisa que 3.000 metros. 12 metros em decímetros. Então, 12 metros em decímetros, vamos colocar aqui do lado. Metro em decímetros, só vai uma casa para a esquerda. Do mesmo jeito que você vai fazer com aqui, ó. A vírgula está aqui, ó, depois do 2. Como ela vai mais uma casa para a esquerda, eu acrescento um zero. Então, 12 metros é a mesma coisa que 120 decímetros. 4 centímetros em milímetros. Bem, o centímetros está aqui, milímetro está aqui ao lado, então a gente vai pegar o 4, andar uma casa com a vírgula para a esquerda, ou seja, vai dar 40. Ok? Então, por enquanto, nós fizemos esses aqui, ó. Esse e esse. Agora vamos fazer então 3.000 metros em centímetros. O metro está aqui, o centímetro está 2 casas à esquerda. Então eu vou pegar esse 3,5. Repara, eu não vou colocar a vírgula. Eu sei que a vírgula está aqui, ó. Eu sei que aqui tem uma vírgula, entendeu? Mas eu vou desconsiderá-la. Eu sei que ela está lá, porque eu vou andar com ela 2 casas. Então vamos lá. 1, 2, pronto. Aí a vírgula está aqui, você pode colocar 350, então, vírgula 0. O quê? Centímetros. E para finalizar esse primeiro exercício, o 7,21, eu também não vou colocar a vírgula. Eu sei que ela está aqui, ó, entre o 7 e o 2. E no caso do metro para o centímetro tem que andar 2 casas. Então a vírgula anda 2 casas. Então está aqui, ó. Então primeiro exercício todinho feito. Vamos para o segundo aí. Quanto vale em metros? Repare que o exercício quer que seja em metros. Então, o que tiver em metros eu não vou mexer. Mas o que não tiver em metros, com certeza, nós iremos aí ter que fazer um pequeno cálculo. Ok? E qual será esse cálculo aí? Será o de simplesmente a gente catar e transformar para metro. E aí e fazer o que o professor de vocês vai pedir. Ok? Então vamos lá. Acabei riscando ali sem querer, mas tudo bem. 33,6 quilômetros. Bem, o quilômetro está aqui, ele tem que chegar no metro. Então ele tem que dar 3 casas. 1, 2, 3. Então eu vou colocar o 3,6 sem a vírgula. E eu vou dar 3 casas. 1, 2, 3. Então 3 km é a mesma coisa que 3.600 metros. E eu vou somar com 450 metros, que já está na unidade que eu quero. Então na hora que eu faço 3.600 com mais 450, vai dar o que? 4.050 metros, ok? Então tá aqui, ó, 4.050 metros. Porque 600 mais 400 dá 1.000. Como já tinha 3.000, vai ficar 4.050. Então o primeiro tá tranquilo, é uma soma. Vamos para o segundo, 6,8 hectômetros. Repara que o hectômetro está aqui, ó. E eu quero transformar em metro. Então eu vou passar pelo decâmetro até chegar no metro. Eu ando 2 casas.
Então esse 6,8 eu coloco sem vírgula, eu sei que a vírgula está entre 6 e 8. E eu vou andar duas casas contando com 8. Uma, duas, pronto. Já está em metros. 6,8 hectômetros são a mesma coisa que 680 metros. Menos 0,34 decâmetro. O decâmetro para chegar no metro, ele anda só uma casa. Então eu vou andar também só uma casa com aquela vírgula. E aí ela vai ficar 3,4 metros. E aí para eu fazer essa continha, vamos fazer aqui, ó, aqui do lado, 680, né, 0,0 menos 3,4. Então tá aqui uma continha de menos. Então o 4 por 10, né, que a gente tem que emprestar, vai dar 6. Aí eu vou fazer direto e depois vocês já confiram aí o resultado de vocês. Aqui vai dar 6 também, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 5, ok? Então 680 menos 3,4 é a mesma coisa que 600, aí, copiado, 676, pronto. Agora vamos para o exercício C. Então aqui é 676,6, ok? Metros. O próximo são 3 cálculos. Eu tenho 16 decímetros. Então eu vou fazer 16 decímetros. O decímetro está aqui, ó. Ele vai para a esquerda, vírgula, agora. Então 16 decímetros é a mesma coisa. A vírgula está ali depois do 6. Então ela vem aqui e vai ficar 1,6. Tá? No caso, como eu tenho que passar para metro, tudo bem? Então no 16 a vírgula está aqui, ó, depois do 6. O decímetro entra uma casa, pronto. 1,6 o que? Metros. Mais. Agora eu vou fazer 54,6 centímetros. O centímetro para chegar no metro anda duas casas. Então na hora que a vírgula for duas casas para lá, vai ficar 0,54. Aí eu aconselho vocês a fazerem num papel aí. Então vai ficar 0,546 metros. E por fim nós vamos somar com 200 milímetros. O milímetro está aqui, então eu vou dar 1, 2, 3. Então eu vou até colocar o 200. A vírgula no 200 está depois do segundo zero, está aqui, ó. Aí eu conto 1, 2, 3. Então eu coloco a vírgula aqui. E aí ele quer que soma tudo, ou seja, então vamos fazer aqui do lado, é 1,6 mais, e vírgula embaixo de vírgula, então 0,546 e mais 0,200, vírgula embaixo de vírgula, não se esqueça. Então essa conta aqui está somando, isso aqui vai dar 6, isso aqui vai dar 4, 6 com 5 dá 11 e com 2 dá 13, vai 1. E aqui vai ficar 2 e é aqui que eu coloco a vírgula, ou seja, esse resultado é 2,346 metros. O item D, nós temos aí 2,4 quilômetros, então eu não vou colocar vírgula, porque eu sei que o quilômetro está aqui, ó. E para chegar no metro, a vírgula vai para a esquerda. 1, 2, 3 casas. Então a vírgula aqui eu conto 1, 2, 3 casas. Já vou colocar direto só os números, ok? 82 hectômetros. O hectômetro está aqui, eu vou dar duas casas. Então eu copio 82 e ando duas casas, ou seja, acrescento 2 zeros. Já está em metro, tá? Tudo isso aqui está em metro. Bem, e para finalizar eu tenho 12,5 decâmetro. O decâmetro por metro é uma casa só, então vai dar 125 metros, ok? E aí a gente pode fazer, bem, 2.400 mais 8.200 vai dar 10.600, com mais 125, então vai dar 10.000. No caso, 10.600, então vai dar 10.725. Por quê? Porque 2.400 com 8.200 vai dar 10.600. 10.600 com 125, 10.000
725 metros. Para finalizar essa primeira página, que são 6, 82,5 hectômetros. Bem, o hectômetro está aqui, ele anda 2 casas. Então você copia o 82,5 sem a vírgula e já vai contando 1, 2 casas. E 6 hectômetros. O hectômetro, na verdade, ele é 100, né? Então isso aqui é 6 vezes 100, que vai dar 600. Ou seja, eu ando 2 casas. E aí eu vou somar 8.250 mais 600, vai dar 8.850 metros. Então tá aí o primeiro exercício e o segundo feito. Esse daqui, uma placa de isopor, tá? Deixa eu só mexer aqui, apagar esse quadro. Uma placa de isopor tem 2,3 centímetros de espessura. Camila empilhou 35 placas como essa. Qual é a altura dessa pilha de isopor? Bem, aqui basta a gente fazer o que? 35, né? Multiplicado pelo 2,3. Porque se a placa tem 2,3 centímetros, a gente só multiplica por 35 e aí eu sei qual é a altura que vai dar. Então vamos armar a conta aqui. 35, 2,3. 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1. 3 vezes 3 é 9, mais 1 é 10. Aí eu coloco o sinal de mais. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. Aí eu coloco o 5, o 0 e o 8. Como tem uma vírgula, 80,5 alternativa A. Uma caixa de papelão tem 40 milímetros de altura. Quantas caixas é necessário para atingir 1 metro? Bem, nós temos que saber que 1 metro em milímetro. Vamos ver. O milímetro está aqui, então quer dizer que eu ando 3 casas. 1 metro, na verdade, então tem 1000 milímetros. Se cada caixa de papelão tem 40 milímetros de altura, eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer uma divisão. Corto 0 com esse 0, vai dar 100 dividido por 4, que é a mesma coisa que 25. Tá aqui, ó, 10 dividido por 4, 2 vezes 4 é 8, para 10 só volta 2, abaixo 0, 5 vezes 4 é 20, para 20 é 0. Então tá aqui, tá feita a página 2. Isso aqui tem um monte de transformação, que é para ninguém errar na prova lá no dia, hein? 28 centímetros em milímetros. Então tá aqui o centímetro e o milímetro tá desse lado. Eu ando uma casa só. Então esse daqui, no caso, eu só ando uma casa, vai dar 280 milímetros. A vírgula vem pra cá, tá, turma? Quando a gente anda uma casa só, a vírgula tá aqui, ó. 3,92 centímetros em milímetro. Eu vou colocar o 3,92 sem vírgula. Eu sei que o centímetro está aqui e o milímetro está do lado. Novamente, eu só ando uma casa, então a vírgula vem para cá. Então já está resolvido. 0,02 metros em centímetros. Então eu vou colocar o 0 e o 2. É metros e eu quero centímetros. Então eu vou andar 2 casas. 1, 2. Então como a vírgula está aqui, ela anda 1, 2. Ou seja, vai dar 2 centímetros. 0,1 quilômetros em metros. Então eu vou copiar o 0,1. Eu sei que a vírgula está entre eles. Só que o quilômetro por metro eu ando 1, 2, 3 casas. Então eu vou contar, sabendo que a vírgula está entre o 0 e 1. 1, 2, 3 casas. Ou seja, 100 metros. 580 milímetros está aqui em centímetros. Então a vírgula vai da direita para a esquerda. Então eu vou copiar o 580. A vírgula está aqui. Ela vai uma casinha só. Então ela vai ficar 58 centímetros. 762 metros em quilômetros. Então está aqui o metro. Para quilômetro vão dar 3 casas com a vírgula. Então eu vou copiar o 762. A vírgula está aqui. Então 1, 2, 3. Está aqui. Não tem segredo fazer esse tipo de exercício. É só andar com a vírgula. 0,02 km em metro. Então eu vou colocar o 0 e o 2. E eu sei que a vírgula está aqui entre o 0 e o 0.
Só que do quilômetro por metro eu ando 3 casas. Então 1, 2, 3, tá aqui. Então vai dar 20 metros. 0,2 quilômetros em hectômetro. Eu só ando uma casa, então dá exatamente 2 hectômetros. 333 metros em centímetro. Então eu só ando 2 casas para a direita, acrescento 2 zeros. Então vai ser 333 com mais 2 zerinhos em centímetro. Aí aqui, olha, 5, 6, 9 e 8. Eu sei que a vírgula está lá entre os 5 e 6. Do quilômetro por metro eu ando 3 casas. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Pronto, já está feito aqui a conversão. 0,999 metros em centímetro. Metro em centímetro eu ando 2 casas com a vírgula. Então, a vírgula está aqui, ela vai ficar 99,9 centímetros. E para finalizar esse aqui, do decímetro por milímetro eu vou andar 2 casas. Então vai ficar aqui no 7,9. Então vai ficar 879,6 milímetros. Ok? Mais uma página resolvida. Aqui já são probleminhas. Minha caixa d'água de 600 litros está cheia. No fim de semana foram gastos 7 sobre 12 avos desse volume. Repare o seguinte, as medidas que envolvem volume, elas são muito parecidas. Então é quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. No caso aqui, ele não vai precisar transformar nada. É só eu fazer assim, ó, uma caixa de 600 litros. Foram gastos 7/12 avos. Então, eu vou fazer a conta de quanto sobrou. Se ele gastou 7/12 avos, eu vou colocar aqui, ó. Sobrou, então, do 7 para o 12, falta quanto, turma? 8, 9, 10, 11, 12, 5. Então, sobrou 5/12 avos. E aí eu vou multiplicar, então, aqui, e aí eu vou chegar na minha resposta. Ok? Bem, o 60 e o 12 dá para simplificar. Dá 5. Entendeu? Então isso aqui vai dar 50 vezes 5. Isso quer dizer que sobrou 250 litros. Ok? Então tá aí. Ele gastou mais da metade. Lembre-se disso. A metade de 600 é 300. Como ele gastou 1/12 avos a mais, tá? Então acaba dando aí 250 litros. A torneira de casa esse mês desperdiçou 250 ml por hora. Quantos litros de água ela desperdiçou em uma semana? Então olha só. Primeiro a gente tem que saber, aqui está misturando medidas de hora e medidas de volume. Então em uma hora ele gasta 250 ml. Vamos ver então quantos litros aí vai em quanto tempo. Então vamos colocar aqui para os alunos entenderem. 250 ml, se eu multiplicar por 4, vai dar 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro. Tá aqui, ó, 1 litro. Isso quer dizer que 4 horas eu gasto 1 litro de água. Só que o dia tem 24 horas, ok? Então você pode aí pensar, bem, se em 4 horas eu gasto 1 litro, aí os alunos poderiam pensar, pode fazer uma regra de 3, pode pensar, então 8 horas ele gasta 2 litros, entendeu? Aí vai somando. Ou você faz direto, tá? Então você escolhe o melhor jeito que você tem para pensar no seu probleminha. Mas você tem que chegar na conclusão correta aí. Então, por exemplo, você pode fazer uma regra de 3. Se 4 horas ele gasta 1 litro, 24 horas ele gasta X. Entendeu? E aí você vai fazer 4 vezes X. Se tiver muito complexo, eu vou até explicar de outro jeito. 4 vezes X e 24 vezes 1 dá 24. Então, 24 dividido por 4, ele gasta em um dia, tá? 6 litros de água. Professor, tem outro jeito de eu pensar? Tem.
Você coloca assim, 4 horas em 1 litro, 8 horas 2 litros, 12 horas 3 litros. Então metade de um dia ele gasta 3. Em um dia inteiro ele gasta 6. É outro jeito de você fazer. Só que ele não quer saber em um dia, ele quer saber em uma semana. Só que uma semana são 7 dias. Então 7 vezes 6 vai dar um total de 42 litros. Isso é o que ele gasta em uma semana com essa torneira aí pingando, ok? O 8. Uma peça de teatro teve início às 20 horas e 30 minutos. Sabendo que a mesma teve duração de 105 minutos, qual é esse tempo de peça em horas? Bem, você tem que saber que 105 minutos é 60 minutos mais 45. E 60 minutos é 1 hora. Então ela demora 1 hora e 45 minutos. Se ele começou às 20h30, então vamos colocar aqui, ó, 20, eu sei que é hora e 30. E aqui eu coloco 1 hora e 45. Então vamos fazer esse cálculo, é uma soma. Então aqui vai dar 5. O 3 mais 4 vai dar 7. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Turma, só que não existe 21 horas e 75 minutos. Ou seja, eu vou pegar 60 minutos desses 75 e transformar em 1 hora. Então ele vai ficar 22 horas. E se eu tirar os 60, sobra 15. Então, e 15 minutos. Então tá aqui. 1 hora e 15. Peraí, 6. É isso mesmo. Mas vamos ver, peraí. As alternativas aqui não tem. Mas o cálculo ele tá certo. Dá uma olhada, ó. Vou refazer como você fez ele, ó. É nas alternativas que tá apesar que ele perguntou só qual é o tempo, né? Então, qual o tempo tá aqui, ó. É 1 hora e 45 minutos. Eu que tô entendendo errado. Na verdade, esse outro cálculo aqui não há necessidade. Vou até apagar. Eu vou deixar, na verdade, porque se o professor perguntasse que hora que terminava, então ele termina às 22 horas e 15 minutos. Mas não era isso que ele tinha perguntado. Ele tinha perguntado qual é o tempo da peça em horas. Então é somente 1 hora e 45 minutos, que é o que já tinha calculado logo de início. Então vamos lá, em seu Gustavo Bocato. Tá acabando. 6 km quadrados em metros quadrados. Aqui tem que tomar aquele cuidado. Cada vez que você anda numa casinha, a vírgula anda 2 casas. Então 6 km quadrados em metros quadrados. Está aqui, ó. Quilômetros quadrados. Eu vou dar 1, 2, 3. Então eu ando 6 casas com a vírgula. Então é só acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E acabou. Meio quilômetro quadrado em metro quadrado. De novo eu vou andar 6 casas. Só que tem uma vírgula. E depois da vírgula tem uma casa. Então, na verdade, eu vou colocar o 0 e o 5 ali, sem a vírgula. Eu sei que a vírgula está entre o 0 e o 5, mas eu vou contar o 5 como uma casa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, olha só, 520 decímetros quadrados em metros quadrados. Decímetro está aqui, ó. Então, eu vou ter que andar 2 casas com a vírgula da direita para a esquerda. Então eu coloco 520. A vírgula está aqui, ó. Então eu ando 1, 2. Aí, ó. 5,20. 3, eu não estou enxergando bem ali, mas acho que é 3,51 decâmetro. Tá? Então se for 3,51 decâmetro, eu vou colocar aqui, ó. 3,51. Como é decâmetro para metro quadrado, eu vou andar 2 casinhas. Então tá aqui, ó. Já está no 3,51. Eu ando 2 casinhas e para cá. 351 metros quadrados. Aqui tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque está em quilômetro quadrado e eu tenho que andar 1, 2, 3. Então são 6 casas que eu ando com a vírgula. Então eu vou copiar o 0 que está lá, o outro 0, o 5, o 1 e o 2. Eu sei que a vírgula está aqui, ó, entre os 2 zeros. E eu tenho que dar 6 casas da esquerda para a direita. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está feito
E vamos para o próximo exercício. Eu tenho, transformo centímetro, tudo em centímetro quadrado. Então tá meio decímetro quadrado, ele tá aqui, eu vou ter que andar uma casa só, que vira 2 com a vírgula. Então vamos lá. Eu coloco aqui o 0,5. Eu sei que a vírgula está entre 0,5 e eu tenho que dar o quê? 2 casinhas. Então, 1, 2. Aí é que eu coloco 0, uma vírgula e um 0. Acabou. 625 metros quadrados em centímetros quadrados. Então, eu ando 2 só. Ok? Eu ando... só me corrigindo aqui, que eu entendi errado aqui. Só me corrigindo. Estou querendo fazer rápido para o vídeo não ser muito pesado. Mas olha só, é decímetro para centímetro. Então, aqui, desculpa, eu ando 2 casas da esquerda para a direita. Tá, ó. É decímetro quadrado para centímetro quadrado. Então, eu vou andar 1, 2. Pronto, agora tá certo. 625 metros quadrados. Ele tá aqui e eu vou ter que chegar aqui. Então, ele anda 4 casas. Ok? São 2 aqui, mas a vírgula anda 2 vezes 2 dá 4. Então, vou colocar os 625. E daqui para cá eu ando 4 casas com a vírgula. Como a vírgula já está aqui, ó, eu vou contar direto os zeros. Deixa eu tirar o 1, 2, 3, 4. Pronto, já acabou. Vou colocar o 0,25 sem vírgula. Ele está em metro quadrado, mesma coisa. Tem que dar 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Ele está 1,5. Então, vamos colocar 1,5 sem vírgula. De novo, ele vai dar 4 casas. 1, 2, 3, 4. 900 milímetros quadrados. Agora, olha só, ele está aqui e quer vir para cá. Ele vai ter que dar 2 casinhas para lá. Então, vai ser, copio 900. A vírgula está aqui, ó. Então, quando 2 casas, ela vem para cá. E para... tem mais um. Calma, tá aqui. 4, eu quero tudo em hectômetro quadrado agora. Então, eu tô aqui no quilômetro quadrado e quero chegar aqui. Então, eu só ando 2 casinhas da esquerda para a direita. Então, eu copio o 4,5 sem vírgula. E conto o 5 como uma casa e 2 acrescentando 0. Tá aí, já tá feito. Copio todo mundo aqui sem vírgula. Eu sei que a vírgula está entre os 2 zeros. E do quilômetro quadrado para o quilômetro quadrado eu só ando 2 casas com a vírgula. Então ela vem aqui, ó. Bem, ali, se eu não me engano, está parecendo que é 12.500 metros quadrados, acho que é isso. E eu quero chegar em hectômetro. Então eu vou copiar o 12.500. Se ele está aqui no metro quadrado, ele tem que andar 2 casas, mas são 4 com a vírgula. Então a vírgula está aqui, ó, onde está a seta que vocês estão vendo. Então vai dar 1, 2, 3, 4. Então vai dar 1,25. Aqui é 10.000 metros quadrados. Novamente, eu vou colocar o 10.000. E vão dar 4 casas, vai acabar dando 1 hectômetro quadrado. E os 16 quilômetros quadrados, copio o 16 e ando 2 casas. E acabou esse exercício. E para finalizar, medidas de volume. Lembrando que um decímetro cúbico sempre é litro, um metro cúbico sempre é 1000 litros. Ele quer em litros, então aqui já está em litros. 5 metros cúbicos. Se o metro cúbico vale 1000, então isso aqui é 5.000 litros. Aqui está em milímetro cúbico, então repara, ele está aqui e eu quero que ele chegue aqui, ó, no litro, porque o decímetro é litro. Então, são 2 casas de distância, mas cada uma eu tenho que dar 3 casas com a vírgula. Então, no total, eu tenho que dar 6 casas com a vírgula, da direita para a esquerda. Então, eu vou copiar, no de baixo, vou copiar o 34, vou copiar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu disse, ela vai dar 6 casas e a vírgula está aqui, ó. Então ela anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aqui, ó, 3,4 litros.
28 centímetros cúbicos. Está aqui, eu quero que vira decímetro. Então, olha só. Copio 28, a vírgula está aqui, tá? Quando não tem nada. Você sempre está à direita. Então eu tenho que andar do centímetro para o decímetro 3 casas. Então, 1, 2, 3. Isso aqui dá 28 ml, né? Como a gente conhece. 4,3 km cúbicos em decímetros cúbicos. Bom, então olha só. Eu vou até riscar dessa vez aqui. Em vermelho. Eu ando 1, 2, 3, 4. Então 4 vezes 3 dá 12 casas. Então eu vou colocar o 4 e o 3 sem vírgula. E agora eu sei que a vírgula está entre o 4 e o 3. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tá aqui, ó. É coisa pra caramba. E para finalizar esse vídeo, para o senhor Gustavo Bocato e todos os seus amigos lá do Colégio Mesquita, tá aqui. Eu coloco 13 decâmetros, o decâmetro até chegar no hectômetro, no decímetro cúbico, anda 2 casas. Então 2 casas viram 6 casas com a vírgula. Então é só acrescentar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então acabou. Estudem bastante esse filiado para tirar um 10 nessa prova de matemática. Medida diária é fácil pra caramba, tá? É só você considerar que a área do quadrado é lado vezes lado, a área do retângulo é base vezes altura, ver certinho as medidas que o professor vai passar e multiplicar. Não se esqueçam de colocar a unidade diária, ok? Mas esse aqui era o mais chato e eu espero ter ajudado aí. E fiquem com Deus. Estudem, senhor Bocato.